Nossa paraxá é Kedoshim. Kedoshim, todos vocês já sabem, é santos, né? A palavra de Deus diz que sem santidade ninguém verá o Eterno. Não é? O Novo Testamento diz que sem santidade ninguém verá o Eterno. Hoje nós temos duas questões aqui na paraxá Kedoshim. Nós temos uma questão de vida, que o Francisco acabou de celebrar um bar mitzvah, que é o filho do mandamento. Quem obedece o mandamento, ele tem vida. Quem desobedece o mandamento vai ter a morte. Então, nós temos duas questões hoje. Vida e morte. Por quê, pastora Sandra? Porque isso já nos aconteceu na vida da congregação em tempos atrás, quando a Assembleia tem que julgar algumas questões. A Assembleia tem competência para julgar toda infração contra a Torá. Toda infração contra esse mandamento, contra o mandamento, contra os mandamentos. A Assembleia tem competência para julgar. A Assembleia tem competência também para julgar todo aquele que blasfema o nome de Adonai. A Assembleia tem competência de julgar aquele que não se insiste em desviar outro para o não cumprimento do Shabat. A Assembleia tem. Essa Assembleia, chamada Congregação Rehovot, ela já fez isso como congregação netívia, já julgou uma questão sobre Shabat. E essa Assembleia também já julgou uma questão exatamente a qual nós vamos julgar hoje, mas primeiro eu vou ensinar para vocês saberem o que vocês estarão fazendo como Assembleia. A Assembleia tem competência para dar início a uma guerra espiritual. Essas são as 4 competências da Assembleia, com bases bíblicas, que eu não vou me ater a elas agora. A competência hoje é julgar a infração de um mandamento da Torá, de dar direito a todos de possuir herança. Dar direito a todos de possuir herança. Eu não tenho, nem você, de tomar do seu irmão ou de quem quer que seja o direito de herança. Eu não tenho, nem você tem. Então, Kedoshim, que está no capítulo 19 do livro de Levíticos, diz assim: Adonai fala a Moisés para dizer, fala toda a comunidade, fala toda a congregação, fala toda a Assembleia de Israel, que diz-lhes, vós sereis consagrados, porque eu, vosso Elohim, sou consagrado. Eu, Adonai, vosso Elohim, sou consagrado. É assim que inicia a nossa paraxá, Kedoshim, sereis santos, santos. É assim que ela começa em Levítico, capítulo 19, versículo 2. Assim que ela começa. Adonai fala a Moisés, fala a toda a comunidade, a toda a Assembleia dos filhos de Israel, e diz-lhes, sede santos, porque eu, o eterno vosso Elohim, eu sou santo. Todos nós, o povo inteiro, é chamado à justiça e à santidade. Vou repetir, todos nós, o povo inteiro, a Assembleia inteira, a comunidade inteira, é chamada à justiça e à santidade de sua vida cotidiana, em toda a nossa rede de relações. Nós somos chamados à santidade e à justiça. Isso é a nossa paraxá de hoje. O homem atinge a santidade na observância dos mandamentos. Por isso, toda essa cerimônia maravilhosa nessa manhã de observância aos mandamentos e de elevação de um varão para que ele cumpra isso, tudo isso na sua vida. Então, aos mandamentos de quem? De Adonai. Quaisquer que sejam seu caráter, qualquer que seja o motivo do mandamento, qualquer que seja a intenção do mandamento. Assim, Yeshua ensina, eu serei advogado daqueles que aderem a mim. Vamos lá, João, capítulo 6, capítulo 14, João, capítulo 14, de 12 a 14. Olha só, Evangelho de João. Na hora que vocês estavam aqui todos cantando, Gleice me chamou aqui em cima e disse assim, pastora, vão ali embaixo comigo, que tem um judeu ali na porta chorando, ouvindo os cânticos. Olha só, um jovem judeu polonês. Seus pais vieram da Polônia, provavelmente judeu askenazi, né, Gleice?
Ele chorava e se arrepiava todinho, ouvindo a congregação aqui em cima cantando. E aí conversamos um pouco com ele. João 14, versículo 12 a 14. Olha o que Yeshua diz. Em verdade, eu vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que essas, porque eu vou para o Pai. Eu farei tudo o que me pedirdes em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes... Não é que não é o versículo 15. Desculpa-me. Olha só. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Eu serei advogado daqueles que aderem a mim. É a mesma palavra que está lá em 1 João, no capítulo 3, no versículo. Eu serei advogado daqueles que aderem a mim e aderem ao Pai no cumprimento dos mandamentos. Não teria dia melhor, Leomar, do que esse de hoje para falar que aqui nós temos uma ação de vida e uma ação de morte. Ação de vida e de morte. Veja lá em 1 João. Porque aquele que abandona o mandamento, olha o que diz aqui. 1 João, Epístola de João, a mesma coisa se repete aqui no versículo 22 a 24 de 1 João, lá pertinho de Apocalipse. Capítulo 3, versículo 22 a 24. Qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos. Por que a receberemos? Porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que lhe é agradável. Porque mais tarde ali em João, no capítulo 14, ele vai dizer, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos, será amado do meu Pai. Eu o amarei, nós o amaremos e nos manifestaremos a ele. Não é isso que ele fala? Aí ele diz, ora, o seu mandamento é este, creia no Filho de Elohim, Yeshua HaMashiach, e nos amemos uns aos outros segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Elohim. E Elohim nele. E nisso conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Então, a observância dos mandamentos só pode ser real pela virtude do amor. Só assim. Por isso que Yeshua disse, se me amais, guardais os meus mandamentos. Ele já começa a frase, ele começa o versículo dizendo, se me amais, guardais os meus mandamentos. Só pelo amor que nós conseguimos guardar os mandamentos. Só pelo amor, senão nós vamos nos atrapalhar todinhos. Existe uma barreira objetiva entre o sagrado e o profano. Vou repetir. Existe uma barreira objetiva entre o sagrado e o profano. Os mandamentos são os marcos dessa estrada, que leva de um estado ao outro, ou seja, que te leva ao santo, ou então você parte para o profano. Os marcos disso aí são os mandamentos. É da impureza ao puro, das trevas à luz. Sendo assim, o dever de ser consagrado, de ser santo, será então uma consequência. Vou repetir, o dever de ser santo, ser consagrado a Elohim. É uma consequência da obediência aos mandamentos. Por isso que, filho do mandamento, já é declarado que ele está em harmonia com Elohim. Porque ele vai obedecer os mandamentos e está buscando a consagração, está buscando a santidade, Kedoshim. Sim, tendo toda a vigilância para que não nos tornemos somente legalistas. Porque se nos tornarmos legalistas e fizermos, tomarmos a palavra de Deus com legalismo, o que vai acontecer? Perderemos a fidelidade a Elohim e a Yeshua HaMashiach e aos seus mandamentos. Porque somos apenas legalismos. Não adoramos a Elohim e nem muito menos amamos a Yeshua, mas ao regime legal e ao governo constituído, a um regime de leis apenas, estabelecidas pelos homens, pelo direito, nas escolas de direito, ou nas escolas teológicas. Não é verdade? Ou então nas escolas teológicas. Somos apenas legalistas. Se isso não for pelo amor,
seremos apenas legalistas. Apenas legalistas. Lembrando que quando traduzimos Torá, toda tradução nossa tem em todas as línguas, por nomos, no grego, que é lei. Traduzimos a Torá assim, sabemos que a Torá não se trata de lei. Não se trata de lei. A Torá não se trata de lei. Vou repetir. A Torá não se trata de lei. A Torá é o conjunto de revelação de Adonai para Israel e para a humanidade. A Torá é o conjunto da revelação de Adonai, do Criador dos céus e da terra para Israel e para a humanidade. Então, por isso que ela não é. Ela é exata. Eu fui a um funeral essa semana, da mãe do seu José Carlos, o que está restaurando essa casa conosco, e ele dizia assim, Francisco, Elohim é duro, mas ele é justo. Elohim é duro, mas ele é justo. Ele estava falando a respeito da mãe dele. 3 dias antes da mãe faleceu, 4 dias, ela faz as pazes com Deus e parte, sem as obras, mas parte salva. Morreu na madrugada de terça-feira de um ataque cardíaco fulminante, que ela levou. E assim pode acontecer com todos nós. Nós temos que estar em paz com Deus. Então ele diz que ele é rigoroso por quê? Porque ele exige o cumprimento do mandamento. E pelo amor. E que essa legislação é um conjunto de revelação poderosa, que é exata, que é precisa e que é rigorosa. Rigorosa porque depois que você e eu temos o conhecimento, irmãos, e eu desprezo com toda a força do meu ser, você vai conhecer o que é a morada do aperto de Elohim. Que é isso que nós vamos fazer hoje. Você que tenta fazer isso, você precisa reconhecer o aperto da morada de Elohim. Esse é o rigor de uma revelação dada ao povo por Elohim. Então a Torá não é lei. A Torá não é lei. Nós não aprendemos dela em nenhuma escola teológica. Nós seremos legalistas. Nós aprendemos dela num relacionamento de intimidade com Elohim, através da oração, do perdão de pecados, através da misericórdia, nós aprendemos. Nós aprendemos essa Torá. E isso falando da Escritura por inteiro. Traduzir Torá por nomos, por lei, como habitualmente foi feito em todas as línguas, altera o texto e muda o sentido do mesmo. Muda. A Torá não é legalismo. A Torá não é legalismo. Leis definidas por uma ou qualquer outra escola. Não é. Não é. A Torá trata-se da expressão da vontade de Elohim para Israel e para a humanidade. Para Israel. Portanto, nada e nada do que ela prevê passará, diz Yeshua. Vamos lá? Mateus capítulo 5. Nada do que ela prevê vai passar. Porque ela é a vontade expressa de Elohim para o seu povo, para Israel e para a humanidade. Então, por isso que quando nós fomos diante da prefeitura para reivindicar o alvará para esta casa, nós fomos lá, ó juízes, ó autoridades, deixem-se instruir, não foi? Deixem-se instruir. Deixem-se instruir, porque Elohim desejou nos colocar aqui como ele quis, para tomarmos e fazermos simbolismo aí de alguma coisa, de muita coisa, né? Versículo 18 de Mateus 15. Amém, amém. Yeshua diz, amém. Sim, eu vos digo, 5,18. Mateus 5, versículo 18. Em verdade eu vos digo, diz a nossa tradução, enquanto o céu e a terra não passarem, nem o Iud, nenhum sinal da Torá, nem o sinal massorético da Torá passará. Antes que tudo se cumpra. Yeshua diz,
Em verdade, eu vos digo que até o céu e a terra passam. Nem um jota, nem um tio se omitirá da Torá, sem que tudo seja cumprido. No céu, na terra, para tudo aquilo que ela anuncia para a humanidade e para Israel. Tudo há de se cumprir. É isso que ele diz. É por isso que o mandamento, ele se impõe. É por isso que o mandamento se impõe sobre nós. É porque ele exprime o quê? A vontade divina. Então ele se impõe. Quem não se submete a ele vai morrer. É automático. É automático. Quem não se submete a ele vai morrer. Não é? Confere comigo que a exegese hebraica não se vê nenhuma diferença de essência entre grandes e pequenos mandamentos. Quem é o exegeta aqui? Yeshua HaMashiach. Não vê diferença entre grande mandamento e pequeno mandamento. São todos com o mesmo valor. Tudo na Torá exprime a vontade de Adonai, o vivo, o Criador de todas as coisas. Seu plano perfeito para Israel e para a humanidade. Tudo nela. Tudo. Tudo. Portanto, tudo tem igual importância. Olha o versículo 19. Qualquer que violar um desses, um desses mais pequenos mandamentos, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Qualquer mandamento, não tem grande nem pequeno, é qualquer um. É isso que a Bíblia, que Yeshua está ensinando, e que a exegese hebraica está aqui fazendo um ensino bem profundo. Veja você comigo, lá em Números, no capítulo 27 de Números, uma questão de um mandamento, com as filhas de Zelofeade. Números, capítulo 27, as filhas de Zelofeade. Por que elas não tinham herança? Porque não tinham direito à herança. Porque não tinham irmão homem. Quer ver? Você vai ver. Olha aqui comigo, em Números capítulo 27. Porque nós estamos numa paraxá chamada Kedoshim, sereis consagrados, é o mandamento que vai, mandamento sem legalismo, que vai te... Mas ele perdura até os nossos dias, roubando direito de herança. Eu vou te mostrar, porque eu não posso ler o documento, senão eu ia mostrar a vocês como é que perdura quando nós nos levantarmos como assembleia para julgarmos esse roubo de direito de herança. Roubo de direito de herança. Ninguém tem o direito de fazer isso. Olha a sabedoria de Moisés. Vieram então as filhas de Zelofeade, filho de Efé, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. São esses os nomes das suas filhas: Maala, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Elas se puseram diante de Moisés, diante de Eleazar, o sacerdote, diante dos príncipes com a assembleia da congregação, à entrada da tenda da congregação, e disseram: nosso pai morreu no deserto. Não estava entre os seguidores de Coré, que se rebelaram contra o Eterno, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Por que seria arriscado o nome do nosso pai do meio da família por não ter tido filhos? Está vendo? O problema aqui é porque ele não teve um filho homem, só filhas. Só filhas. Elas estão reivindicando direito de posse. Herança fala de uma possessão eterna. Ninguém pode privar ninguém destas coisas. A herança física é um símbolo. Olha para nós onde nós estamos. Na herança dos nossos pais. Dos pais espirituais. Com muita luta chegamos aqui e tomamos posse, porque o mandamento, ele se impõe. Ele não pede, dá licença, dona Tereza, que eu posso passar. Ele passa por cima, se a dona Tereza resistir, ele passa por cima dela como um trator.
Porque ele se impõe o mandamento. Então, Moisés levou a causa deles perante o Eterno. Ele não conhecia essa jurisprudência, não é assim, Roberto? Ele não conhecia essa jurisprudência, Moisés. Então, o Eterno disse a Moisés: as filhas de Zelofeade falam retamente. Olha só. Certamente lhes fará possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e a herança de seu pai farás passar a elas. Dirás aos filhos de Israel: quando alguém morrer e não tiver filho, transmitireis a sua herança à sua filha. Se não tiver filha, então a sua herança dareis a seus irmãos. Porém, se não tiver irmãos, então dareis a sua herança aos irmãos de seu pai. Se também seu pai não tiver irmãos, então dareis a sua herança àquele de sua família que lhe for o parente mais próximo, para que a possua. Isso será para os filhos de Israel estatuto de direito, como o Eterno ordenou a Moisés. No capítulo 36, acaba a explicação desse direito de herança. Parecia um mandamento pequeno. E Moisés não conhecia essa jurisprudência. O que ele faz? Ele vai se apresentar diante de Elohim e diz: me explica, Elohim. Sem ser legalista. Ele se pôs a orar. Que ele não podia ser injusto com as filhas de Zelofeade. Ele não podia ser injusto. Então, isso é santidade. Isso é obediência ao mandamento puro. Ele não fez nada do que ele achou da sua cabeça. Ele foi buscar junto àquele que revelou a sua vontade pela Torá, para poder trazer justiça às filhas de Zelofeade. Foi isso que ele fez, para dar a elas herança. Voltemos a Mateus capítulo 5, versículo 20. Mateus capítulo 5, versículo 20. Isso é porque nós precisamos ser santos. Capítulos consagrados a Elohim. Olha o versículo 20 de Mateus, capítulo 5. Eu estou em João, desculpem, meus irmãos. Pois eu vos digo que se a vossa justiça não superar a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Se a vossa, na minha tradução e na sua, diz, não exceder. O verbo exceder não é o melhor. Por quê? Porque superar é passar por cima, é ir além. É ser ou ficar superior. Se a vossa justiça não for superior à dos escribas, dos legalistas, dos estudiosos da lei, de modo nenhum entrareis no reino. Ele diz. E superar é subjugar, dominar, é fazer desaparecer o simples legalismo e trabalhar em unidade com Adonai, em amor a Ele e reverência à sua palavra. É isso aí que é superar. Porque exceder é ultrapassar, passar os limites em número, em peso, em qualidade, em medida, em quantidade ou duração. O verbo exceder aqui dá a ideia de uma competição com escribas e fariseus. E ninguém está competindo nada. Ele diz, se a vossa justiça não superar a dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino. Se vocês não aniquilarem o legalismo, de modo nenhum entrareis no reino. Yeshua não está condenando aqui os escribas e fariseus, o que eles ensinam, mas sim a injustiça que eles estão praticando. Por causa do seu legalismo. Eram estudiosos da lei. Sem amor. Sem amor. Se me amais, guardais os meus mandamentos. Não se guarda mandamento simplesmente porque estudou livro. Não. Se guarda mandamento porque se ama. Se ama. Aqui nós encontramos Yeshua ensinando a primazia, ou seja, a prioridade do dever do coração acima da prioridade do dever do corpo. O dever do coração está acima do dever do corpo. O dever do coração constitui-se em um sentimento de compaixão, de perdão concedido ao outro,
Porque esse documento que está aqui na minha mão é puramente falta de perdão a irmão. Então, eu tenho que tomar aqui, me apresentar diante da Torá e dizer: isso aqui é falta de perdão, isso aqui é injustiça, isso aqui é tomada de herança dos familiares. Por quê? Porque o dever do coração está acima do dever do corpo. É isso que Yeshua está ensinando. Esse dever, ele é concedido pela bondade e pela misericórdia. Estão lembrando o que Yeshua diz? O que eu quero de vocês? Justiça, misericórdia e adesão, amor, fé. É o que ele exige de nós. Yeshua era duro toda a vida com esse um judeu. Misericórdia é um sentimento divino, irmãos. Misericórdia é um sentimento divino. Você sabe que o outro praticou todo tipo de atrapalhação. Te feriu de todas as formas. Mas vem sobre você um amor divino, isso é misericórdia. Que vai te fazer agir com o quê? Com o dever do coração e não do corpo. Simplesmente. Esse é um sentimento divino. Dar de comer a quem o pai do Pedro orou. Que ele seja um homem que dê de comer ao pobre, ao necessitado. Ele assista a viúva. Ele cuide de tudo isso que ele estava orando ali. Não foi isso que o pai do Pedro estava orando? Do estrangeiro. Esse é o dever do coração. Esse é o dever do coração de quem? Filho do mandamento. Filho do mandamento. Suplicar misericórdia a Adonai para que o outro não perca o seu direito de herança. Da casa própria pode estar simbolizado pela casa própria. Você sabe que a casa própria é uma das 4 necessidades básicas do ser humano. E que você não tem direito de tirar de ninguém? É. Porque às vezes você está tomando dele o direito de se cobrir do sol, da chuva, quando você toma dele. Quando você não precisa daquilo. Você não precisa e você toma do outro pelo simples. Eu vou te mostrar um exemplo bíblico, que foi o mesmo texto que nós oramos, Dona Lurdinha, num bar mitzvah, que eu entrei na congregação e o Espírito falou lá na ilha. Aqui hoje há 2 ações, uma de vida e uma de morte, por causa da oração que nós iríamos fazer como congregação e por causa dessa tomada de herança. 9 meses e 6 dias depois, o responsável de não se levantar era um homem. Para que a herança não fosse tomada, não tomou posição. Morreu 9 meses e 6 dias depois. A Assembleia tem competência para isso. A Assembleia tem competência para isso. Por quê? Porque esse é o dever do coração. Pois aqueles que buscam desapropriar o outro por interesses próprios, ganância, olho grande, vaidade, eles usam do dever do corpo. O mandamento. Eu fui ao doutor Roberto e perguntei para ele: doutor Roberto, como é que fica esse negócio? Que não tem jeito, pastora. Vão perder tudo. Por causa do dever do corpo, que não é, Roberto? Porque a lei diz. Porque a nossa lei física diz. E é desapropriar alguém pela pura vaidade, Mônica. Pela pura ganância. Pela pura arrogância. Pela pura falta de perdão. O dever do corpo está ali escrito na lei. Roberto tem que obedecer. É lei. Eu tenho que obedecer. Você é lei. Nós não temos o que fazer. Mas Elohim de Israel, pela sua Torá, tem o que fazer para se levantar contra aquele que está descumprindo o mandamento. Descumprindo o mandamento. Venha cá. Vamos ler. 1 Reis, capítulo 21. É a mesma coisa que Acabe queria, por pura vaidade. Ele já tinha o palácio com as suas várias mulheres, muitos bens, muita riqueza. Ele queria uma vinhazinha do seu familiar hebreu, vizinho dele. Ele queria fazer uma horta, Chiquinho.
Só isso que ele queria. Por vaidade, ganância, olho grande. Olha só. 1 Reis, capítulo 21. Olho grande, ganância, tudo isso ele queria. Então vamos ver aqui. Francisco está lembrando. Se Davi não se arrependesse, cairia no mesmo erro que com Batseba. Porque houve arrependimento. E aqui você vai ver que Acabe vai se arrepender depois que o profeta o enfrenta. Por isso que o profeta tem que ir falar. Porque você pode livrar o indivíduo da morte prematura. Da morte prematura. Você pode livrar. Olha aqui. Capítulo 21. Depois destas coisas, tendo Nabote o Jezreelita uma vinha em Jezreel, junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. Disse este a Nabote, dá-me a tua vinha para que me sirva de horta. Ele queria ser plantio de hortaliças para a cozinha do palácio, devia ser. Não é verdade? Porque esta está a vizinha ao lado da minha casa. Eu te darei por ela outra vinha melhor. Ou se for do teu agrado, dar-te-ei o seu valor em dinheiro. Porém, Nabote disse a Acabe, guarda-me o eterno que eu te dê a herança de meus pais. Guarda você que eu vou te dar a herança dos meus pais. Então Acabe veio desgostoso, indignado à sua casa por causa da palavra que Nabote, os israelitas, lhe falara, não te darei a herança de meus pais. Deitou-se na sua cama, voltou o rosto, não comeu pão, merecia uma surra, né? Veio ter com ele Jezabel, sua mulher, e lhe perguntou, por que está o teu espírito tão desgostoso e não comes pão? Respondeu-lhe ele, porque disse a Nabote, os israelitas, dá-me a tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, dar-te-ei outra em seu lugar. Porém ele disse, não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse, governas tu, com efeito, no reino de Israel? És rei ou não de Israel? Levanta-te e come, alegra-te o coração, e eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Olha só, a acusação de Jezabel vai se basear na rebelião contra a autoridade constituída. A acusação dela vai se basear contra o rei. E depois contra Elohim, olha o versículo 13 para você ver, acho que é o 13. Então vieram os dois homens, filhos de Belial, sentaram-se defronte dele e testemunharam contra Nabote perante o povo, dizendo, Nabote blasfemou contra Elohim e contra o rei. Assim o levaram para fora da cidade e o apedrejaram até morrer. Irmãos, ela toma dois filhos de Belial, dois falsos, mentirosos, e vão acusar diante da assembleia a Nabote. Falsa testemunha. Por quê? Porque aqui a acusação dela é que Nabote se levantou contra a autoridade do rei, não cedendo aos caprichos do rei. Irmãos, não cede a capricho de ninguém. Não se cede a capricho de ninguém para te tomar a sua herança. Não se cede. Isso tem uma significação espiritual profunda. Não tinha direito nem de pedir. Aqui, olha para você ver Provérbios 8. Segura aqui que nós vamos voltar aqui. Olha Provérbios 8, como ela vai lá na palavra, o espírito das trevas que estava em Jezabel. Provérbios capítulo 8. Olha lá para você ver. Versículo 16. Sobre o respeito à autoridade. Olha aqui. Por mim governam os príncipes e os nobres. Toda autoridade é constituída por Elohim. Toda autoridade, sim, todos os juízes da terra. Quando eles estão ali exercendo a função deles, eles foram colocados ali por Elohim. Olha para você ver Daniel. Hã? Tá, deixa eu ver. 20 e 21, né? Olha só, para conceder bens permanentes aos que me amam e encher os seus tesouros. O Eterno me possuiu no princípio dos seus caminhos, antes de suas obras mais antigas. É a sabedoria, né?
Exatamente, Daniel capítulo 2, olha para você ver. Sobre autoridade, que elas são constituídas por Elohim de Israel. Daniel 2, versículo 20 e 21. Olha aí. Disse Daniel, seja bendito o nome de Elohim para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. É ele quem muda os tempos e as horas. Remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. É ele que dá. Então, Jezabel vai pegar exatamente nessa ordem divina, nessa ordenança divina de constituir. E Yeshua, quando estava diante de Pôncio Pilatos, ele fala, você não estaria falando para mim assim, capítulo 19 de João, se o Eterno, se Elohim não tivesse permitido. Porque você está aí, Pôncio Pilatos? Porque foi Elohim que te colocou. Porque ele era a autoridade naquele momento. Então, Jezabel, e depois Romanos 13, e vai. Jezabel se atém a isso aí, ó, para desapropriar, para tirar a herança, para fazer toda a sujeira que ela quis fazer. 6 anos se passaram. Vamos voltar ao texto. 1 Reis, capítulo 21. 6 anos se passaram. Foi imediatamente, não. 6 anos. Vem o profeta Elias a Jezabel. É nessa palavra profética que eu me atenho para toda tomada de herança. É nessa palavra profética aqui. A profecia para Acabe contra a ação dele de querer a vinha de Nabote por pura vaidade. Só isso. Olha aqui, versículo 17. Então veio a palavra do Eterno a Elias, o tisbita. Levanta-te, desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que está em Samaria. Ele está na vinha de Nabote. Desceu até lá para tomar posse dela. Dir-lhe-ás, assim diz o Eterno, não matastes e tomastes a herança? Então lhes dirás, assim diz o Eterno, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão o teu sangue, o teu mesmo. Disse Acabe a Elias, já me achastes, ó inimigo meu? Respondeu ele, achei-te, porque te vendestes para a sua mulher, para fazer o que é mal aos olhos do Eterno, porque ele era o quê? Homem, com direito a pôr a mulher dele no lugar dela. Já que ela, que estava endemoniada, se vendeu para Satanás para fazer o mal em Israel. Olha aqui, trarei o mal sobre ti, lançarei fora a tua posteridade, arrancarei de Acabe todo homem, escravo ou livre em Israel. Farei a tua casa como a de Jeroboão, filho de Nebate, como a casa de Baasa, filho de Aías, por causa da provocação com que me provocastes a ira, fazendo Israel pecar. Também acerca de Jezabel, disse o Eterno, os cães comerão a Jezabel junto ao antemuro de Jezreel. Quem morrer de Acabe na cidade, os cães o comerão. E o que morrer no campo, as aves do céu o comerão. Não houve ninguém como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal aos olhos do Eterno, porque Jezabel, sua mulher, o instigava. Fez grandes abominações seguindo os ídolos, conforme tudo que fizeram os amorreus, os quais o Eterno lançou fora da sua possessão de diante dos filhos de Israel. Olha aqui como ele prolonga os seus dias. Quando Acabe ouviu estas palavras, rasgou as suas vestes. Arrependimento de pecado. Cobriu-se de pano de saco e jejuou. Dormia em sacos e andava humildemente. Então veio a palavra do Eterno a Elias, o tisbita. Não viste que Acabe se humilha perante mim? Portanto, visto que se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias. Mas nos dias do seu filho, o trarei sobre a sua casa. Passaram apenas 6 anos. A santidade do homem consiste no compromisso com a vontade de Adonai.
A santidade kedoshim, na vida do ser humano, consiste no cumprimento do mandamento em amor. É o dever do coração. A lei física não me dá nenhum respaldo para orar por isso aqui. Mas agora nós vamos nos colocar de pé, que depois nós vamos continuar. E nós vamos orar virados para a Torá. Com essa ameaça que está aqui nesta carta, feita a minha irmã, eu quero apresentar perante Elohim de Israel. E que a profecia de Elias, junto com esta comunidade, com esta assembleia nesta manhã, que julga esta questão, porque nós não encontramos lugar na lei física para defender estas pessoas, que o único bem que tem é uma casa própria. O único bem. E os outros todos têm todas as suas propriedades. Pai, está diante da tua presença. Que haja concordância de toda essa assembleia. Quando ela disser amém, amém. Podemos assentar em nome de Yeshua. É a mesma coisa que nós já fizemos isso uma vez. Pastora Santa, você está matando os outros. Não, a santidade do homem consiste no compromisso que ele tem aos mandamentos do Eterno. Os teólogos da sinagoga definem santidade kedoshim como um estado que consiste em viver em união com Adonai. A um ponto tal que quaisquer que sejam os ritmos da vida, na alegria, na tristeza, na dor, ele vai fazer a vontade de Elohim, como fez Nabote. Ele vai fazer a vontade de Elohim, ele não entrega a herança. Ele não entrega. Não entrega. Ele não se separa de Adonai. Nem dele se distancia. Em qualquer condição da vida humana, na alegria, na tristeza, na dor. Assim é o voto que fazem os casais quando estão se casando, o voto que fazem. Assim é aquele que vive em unidade com Elohim de Israel. É nosso dever. Ouça a congregação. É nosso dever. Pastora Santa, você está matando os outros. Não estou matando. É meu dever cuidar daqueles que estão perdendo herança. Você não pode entregar herança. Você já sabe que eu estou te falando de coisas espirituais. É meu dever cuidar para que o outro tenha o seu quinhão, a sua herança espiritual. É meu dever, é seu dever. É o dever do coração. Cuidar. O quinhão é a parte que cabe a cada um. Proveniente da repartição e divisão de um todo, ou uma cota de cada um. Você já sabe que na Bíblia você encontra a repartição das terras? Você já sabe que está falando, nós achamos uma bandeira e o Espírito veio sobre nós e diz, não seja injusto com Israel. Israel está numa posição superior, porque Elohim, quando distribuiu as terras, distribuiu segundo os filhos de Israel. Os filhos e não criaturas. Segundo os filhos de Israel. Então, esse deve ser o nosso dever. Pastora, deixa eu só fazer uma pergunta, porque eu não conheço o documento. Se eu souber responder. Não, pelo que eu estou entendendo, a senhora está nos pedindo para confirmar uma oração de alguém que possui muitos bens e está querendo tomar de alguém que só possui uma herança. É isso aí. Esse caso, nós digamos amém com a senhora. Tá? Então, pronto. Mas eu quero que a congregação diga toda amém. Amém. É alguém que tem condições, Francisco, tem a sua casa própria, está tomando de um vaqueiro. Amém. Eu estou fazendo essa pergunta, mas pastor, o cabeça disso aqui está nas mãos de Elohim. Pastor, eu fiz a pergunta que eu não conhecia o documento. Isso. Chiquinho está certinho que clareou tudo para vocês. O cabeça disso aqui está nas mãos de Elohim a partir de agora. É nosso dever. É nosso dever cuidar para que o outro receba o seu quinhão, a sua herança. Assim é espiritualmente. É assim quando nós ensinamos a palavra a alguém. É cuidar de alguém para que ele tenha o direito de herança espiritual. É nosso dever. Esse é o dever do coração e não do corpo. O do corpo, a lei não me permite fazer nada, Francisco.
não respeitando, Roberto lembrou muito bem, a vontade do Pai. Pior ainda, não respeitando a vontade do Pai, que construiu Dona Lurdinha para deixar para as netas. É duro. Então é tempo de agir. Ó servos por Adonai, os transgressores anulam tua Torá. É tempo de agir. Ó servos por Adonai, os transgressores anulam tua Torá. Erlaçou lá Adonai. Já estamos encerrando. Torateca, é tempo de agir. Ó servos por Adonai, os transgressores anulam tua Torá. Irmãos, vamos, Amós na nossa Haftará, não precisa lá não. Nós vamos orar o Salmo 37. Fala, antes meu da filho. senhora orar, só para deixar bem confirmada essa questão, que todos podem dizer amém com convicção, porque é um procedimento que viola toda a doutrina bíblica, viola toda a palavra de Elohim. E ali no Salmo... Roberto vai ensinar de tarde, vai completar tudo. E ali no Salmo 94, versículo 20, o salmista diz assim: pode acaso associar-se contigo o trono da iniquidade, que foge ao mal tendo por pretexto uma lei? É o que ocorre no caso. Usa-se um pretexto de uma lei para poder causar injustiça, causar iniquidade. É isso mesmo, meu filho, é isso mesmo. O Salmo 37, que nós vamos orar a partir do versículo 22 até o final, ele diz assim, ó. Mas o que eu estava falando de Amós 9, deixe-me voltar ali. Na nossa Haftará, ali fala hoje sobre a tenda de Davi caída. A tenda vai ser levantada no cumprimento dos mandamentos. Do contrário, nem guindaste levanta nada não. Só no cumprimento dos mandamentos. E com amor, com dever do coração. E não apenas o dever do corpo, né? Olha aqui, ó, aquele que ele abençoa, herdarão a terra. E aqueles que forem por ele amaldiçoados, serão exterminados. Os passos do homem bom são confirmados pelo Eterno, e ele se deleita no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Eterno sustém com a sua mão. Fui moço, agora sou velho, contudo nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Compadece-se sempre e empresta, e a sua descendência será abençoada. Aparta-te do mal e faze o bem, então terás morada para sempre. Pois o Eterno ama os justos e não desampara os seus santos. Eles serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. A boca do justo profere sabedoria, e a língua fala do que é reto. A Torá do seu Elohim está em seu coração. Os seus passos não vacilam. O ímpio espreita o justo e procura matá-lo. Mas o Eterno não o deixará em suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Espera no Eterno, guarda o seu caminho. Ele te exaltará para herdares a terra. Tu verás quando os ímpios forem exterminados. Vi o ímpio cheio de prepotência a espalhar-se como a árvore verde na terra natal. Mas logo passou e já não é. Procurei-o, mas não se pôde encontrar. Nota o homem sincero e considera o que é reto. O futuro desse homem será de paz. Mas todos os transgressores serão destruídos. A posteridade dos ímpios perecerá. A salvação dos justos vem do Eterno. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. O Eterno os ajuda e os livra. Ele os livra dos ímpios e os salva, porque nele se refugiam.
Se a pessoa deseja se apropriar do bem puramente por vaidade, é o que se expressa, que todos nós podemos ver, ele vai conhecer a morada, o aperto da morada de Elohim de Israel. Vai conhecer o aperto da morada de Elohim de Israel, depois que esta assembleia diz amém e amém.